Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou o professor Rômulo Stefano e juntos hoje iremos estudar grandezas proporcionais. Alunos, gostaria que vocês lembrassem que nós já começamos a estudar este assunto. Nós já falamos sobre o que é um número diretamente proporcional, um número inversamente proporcional. Nós já explicamos como a gente faz cálculos com sequências diretamente proporcionais e sequências inversamente proporcionais. Este conhecimento que nós obtemos em aulas anteriores, nós vamos aplicá-lo nessa aula. Lógico que de forma mais desenvolvida, nós vamos avançar um pouco mais este assunto. Então, os entendimentos que nós temos de razões, proporções, números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais, todos eles juntos agora vão estar aqui em grandezas proporcionais. Então, vamos juntos iniciar este novo assunto. Vamos primeiramente falar sobre o conceito. Então, definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido. Então, tudo aquilo que você possa imaginar, que pode ser contado, que pode ser medido, ele é um tipo de grandeza. Então, você saber dentro do problema quais são as grandezas que estão envolvidas é de grande importância, pois a partir do momento em que eu sei quais são as grandezas que eu estou envolvido, eu vou poder desenvolver o problema, desde a montagem dos números em cada grandeza, a formação das razões, a resolução da proporção, até achar o valor da grandeza que está sendo pedido, ok? Então, aqueles nos dá aqui, como tipos de grandeza, nós temos o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade, temperatura, né? O peso. Então, tudo que você possa imaginar que pode ser contado e medido é uma grandeza, tudo bem? Então, as grandezas podem ser classificadas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Lembre-se que quando nós falamos de números diretamente proporcional, nós vimos que a divisão das sequências sempre dava o mesmo número, né, para ser diretamente proporcional, chamado de constante proporcional esse número. Tudo bem? Na inversamente proporcional, nós fazemos o produto de um número pelo outro da sequência, e aí nós tínhamos o mesmo produto, o mesmo valor da multiplicação, aí nós diríamos que aquela grandeza era inversamente proporcional. Esse conhecimento é necessário para que a gente possa aprofundar agora este assunto, tudo bem? Vamos lá. Então, a grandeza diretamente proporcional. São grandezas, nós não estamos mais falando de números, estamos falando agora de grandezas. Certo? São grandezas, são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação de outra numa mesma razão. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Observe, se uma dobra, a outra também vai dobrar. Se um triplica, a outra grandeza triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também vai ser dividida na metade. Mas como assim, professor? Para ficar mais claro para você, observe aqui comigo. Eu tenho um pacote de arroz que custa, vamos supor, R$ 3. Se eu duplico, quer dizer, agora é dois pacotes de arroz. Então, quanto é que eu vou ter que pagar? R$ 6. Depois, se é 3 pacotes de arroz, agora eu passo a ser R$ 9. Certo? Quer dizer, ele vai duplicando. À medida que eu vou aumentando uma, a outra também vai aumentando. Isso pode ocorrer também com a diminuindo. Por exemplo, nós temos uma camisa que eu comprando uma, eu tenho um desconto de R$ 2, certo? Se eu compro duas, eu tenho um desconto de R$ 4. Se eu compro 3 camisas, eu tenho um desconto de R$ 6. Você nota que à medida que vai duplicando, triplicando, a outra grandeza envolvida também ocorre a mesma coisa. Lembre-se que nos dois exemplos que eu falei agora há pouco,
por exemplo, do arroz e do preço, a grandeza aí é arroz e preço. No segundo que eu falei agora de camisa e preço, a grandeza é a camisa e preço, certo? E aí nós vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro ainda para nós. Olha este exemplo. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará 16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor de cadernos. Olha aqui para nós. Ó. 3, eram 3 cadernos, certo? 3 cadernos. Ele custava R$8. Aí ele disse que ele vai custar agora 16. Para ele custar 16, você nota que ele dobrou, certo? Ele multiplicou isso aqui por 2, não é isso? Se ele multiplicou por 2, eu também tenho que multiplicar isso aqui também por 2. Então aqui vai dar 6. Se 16 passou para 32 e de 6 passou para 9, né? Então também ele continua duplicando, não é isso? Isso é muito importante nós podermos entender sobre a grandeza diretamente proporcional. Em síntese, eu quero que você entenda. Se uma grandeza aumenta ou diminui, e a outra grandeza também aumenta ou diminui, essa grandeza é diretamente proporcional. Não pode ocorrer se uma grandeza diminuir e a outra aumentar, ou se a primeira grandeza aumentar e a outra diminuir, elas não vão ser diretamente proporcionais. Elas só poderão ser diretamente proporcionais se essas grandezas, as duas juntas, aumentarem ao mesmo tempo ou diminuírem ao mesmo tempo. Tranquilo? Ótimo. Vamos adiante. Olha aqui, para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Então, aqui a primeira coisa que nós temos que montar é as grandezas. Então, eu botei aqui, a grandeza é litro e é quilômetro. Tudo bem? Então, nós vimos que em 300 quilômetros, né, que está aqui, o carro percorreu 300 quilômetros e gastou 30 litros, que está aqui. Aí ele perguntou quantos quilômetros ele vai percorrer em 60 litros. Aí eu botei aqui 60 litros. E aqui no caso seria X. E aqui em 120 litros. Né? Quantos quilômetros ele vai percorrer. Quando você montasse aqui, eu poderia botar X aqui. Eu vou botar bem aqui só para a gente poder entender melhor. X. E poderia botar o Y aqui. Certo? Se você fosse resolver, você faria assim. Você teria que montar as razões, as sucessões numéricas. Ele está dizendo aqui que seria assim, ó, 30 sobre 30 sobre 300, né? Que é um sobre o outro. Igual a... Aqui tem um erro, é 300, gente, sobre 30, certo? Depois, x sobre 60 igual a y sobre 120. Tudo bem? Eu armaria desse jeito. Aí eu primeiro faria o seguinte, eu faria primeiro essa proporção aqui, ó. Eu dividi em 30 por 300, a gente acharia 10, né? Aí ficaria 10 igual a x sobre 60, fazia a proporção, você acharia x igual a 600, que eu achei aqui. Depois eu faria o mesmo aqui, 300 sobre 30, igualando a y sobre 120. Então, fazendo aqui, ficaria 10 igual a y sobre 120, fazendo a proporção, acharia y igual a 1200. É assim que a gente resolve. É esse entendimento que eu quero que você entenda. Veja que o entendimento de montar as sucessões, como eu fiz aqui, e depois aplicar a proporção, já vem do assunto das aulas anteriores. Tudo bem? Eu quero que você entenda isso aí. Então, se você agora vem na tabela completada, você vê de 30 passou para 60, depois passou para 120. E em quilômetro de 300 passou para 600, passou para 1.200. Então, veja, se estão aumentando as duas grandezas, então essa grandeza aqui é uma grandeza diretamente proporcional.
Tranquilo? Ótimo. Vamos nessa. Outra grandeza, que é a grandeza inversamente proporcional. Ele diz assim, uma grandeza é inversamente proporcional quando as operações inversas, operações inversas, não, já fazer inverso do número, e isso você já sabe, são utilizadas nas grandezas. Então, por exemplo, se eu dobro um número, uma grandeza, lógico que se é inversamente, a outra vai diminuir, né? Se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplica uma das grandezas, devemos dividir a outra por 3 e assim sucessivamente. O exemplo clássico dessas grandezas inversamente proporcionais é exatamente a velocidade e o tempo. Quanto mais veloz eu sou, menos tempo eu levo para chegar a um determinado lugar, não é isso? Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional, quando uma aumenta e a outra diminui. A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversamente proporcionais, pois aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo é que aumenta. Então, veja bem, aí é uma grandeza inversamente proporcional. Se as duas diminuíssem no mesmo sentido, ela é diretamente proporcional. Ela só vai ser inversamente proporcional quando um aumenta e a outra diminui, certo? Nunca quando as duas diminuem ou quando as duas aumentam. Neste caso, é diretamente. O inversamente é só quando uma aumenta e a outra diminui. Ficou claro, né? Ótimo, vamos continuar. Então, observe esse exemplo. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Então, eu botei aqui. As nossas grandezas é vasilha e litros. Então, eu tenho 30, né, vasilhas que cada uma comporta 6 litros. Agora, se forem usadas vasilhas de 3 litros, ó, e agora é 3 litros, quantas serão necessárias? Aí você vai montar do mesmo jeito. Vamos supor que, como ele está perguntando, vamos supor que aqui é X, certo? Aí você faria o quê? Montaria as razões, certo? X sobre 30, 6 sobre 30 sobre X, 6 sobre 3. Acharíamos 6 sobre 3 daria 2, né? 2x, aí você ia acabar 2 multiplicado por 30, acaba achando 60. Você arma exatamente a proporção e faz o cálculo. Tudo bem? Então, esse é o nosso entendimento. Agora, se você observar, depois que você completa a tabela, você nota aqui, ó, em litros ele diminui, mas a quantidade de vasilhas aumenta. Então, se diminui um e a outra aumenta, essa grandeza é inversamente proporcional. Ficou claro? Vamos lá. Então, agora nós queremos chamar a atenção. Entendido este assunto que vem a ser uma grandeza diretamente proporcional e que é uma grandeza inversamente proporcional, eu quero propor para você aprendermos juntos como resolver problemas que pedem para que a gente possa fazer a divisão em partes diretamente proporcional e em partes inversamente proporcional. Então, quando realizamos uma divisão diretamente proporcional, estamos dividindo um número de maneira proporcional a uma sequência de outros números. Lembre, estou falando de sequência, a aula passada. Então, quando eu divido um número pelo outro, o resultado tem que ser igual. Vai dar uma constante proporcional. Então, neste caso, quando os resultados sempre são iguais, ele é uma divisão, ele é diretamente proporcional. Então, olha o exemplo aqui, presta bem atenção, os passo a passo, que é o mesmo modelo que você vai usar para os demais problemas. Por exemplo, vamos dividir o número 396 em partes diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. Uma coisa muito importante, sempre nesse tipo de problema, já vem dizendo em que tipo de divisão ele quer que você faça. Ou vem escrito lá, a divisão em partes diretamente proporcionais ou divisão em partes inversamente proporcionais. Fique atento, estará escrito lá no problema, tá bom? Observe de novo aqui. Por exemplo, vamos dividir o número 396 em partes diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. Você nota que quantas partes você vai ter? 2, 4 e 6, então são 3 partes que você vai dividir esse número. Se eles são 3 partes, você tem que adotar 3 letras para formar a sequência. Lembra lá de sequência? Então vamos lá. Você vai abrir um parênteses e botar X, Y e Z, ou 3 outras letras que você queira botar. E vai botar a outra sequência, que é dos números 2, 4 e 6. Aí você vai montar aquelas razões. Vamos ver lá?
aqui então A, B e C, né, que é as três letras que nós botamos, para formar as razões com 2, 4 e 6. E lembre-se, nós queremos dividir 396 em partes diretamente proporcionais. Se ela é diretamente proporcional, é formar a razão deste sobre este sobre este e este sobre esse. Você sabe que quando eu descobrir o valor de A, B e C, se eu somar eles três juntos, os valores têm que dar 396. Então, a primeira informação que eu posso dizer sobre esse problema é que a soma de A mais B mais C é igual a 396. Ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Eu posso logo montar, eu nem fiz a montagem aqui, que é A sobre 2, B sobre 4, C sobre 6, certo? Aí depois eu aplicaria aqui, ó. Eu somei A mais, ó. Se você observar, A sobre 2 está aqui, ó. Somado com B sobre 4. Somado com C sobre 6. Só que agora eu vou somar os numeradores e os denominadores. Só que A mais B mais C eu já tinha informado aqui, ó, no problema. Ele é 396 e somos numeradores. 2 mais 4 mais 6, que dá 12. Aí eu divido 396 por 12, eu achei 33. Esse 33 eu chamo de constante de proporcionalidade. É esse número que você vai pegar cada fração, cada razão que você montou aqui, essas razões aqui, ó, A sobre 2, B sobre 4, C sobre 6, cada uma delas você vai igualar a 33 para descobrir o valor das letras, das incógnitas. Observe aqui comigo. Então, A sobre 2 igual a 33. Aqui, então, o A é igual a 2 vezes 33. Aqui é a proporção, né? Produto dos meios, que aqui é a mesma coisa embaixo de T1. Então, A vezes 1 é A. 2 vezes 33 é 66. Aqui é o valor de A. Então, já sei que a parte do A é 66. Depois eu pego a segunda fração, ou segunda razão, como você quiser chamar, B sobre 4 iguala também a 33, que é a constante de proporcionalidade. Então, B é igual a 4 vezes 33. Então, B é 132. Continuando. Depois pego C iguala a 6, iguala, ou C sobre 6 iguala a 33. Multiplica, então, C, 6 multiplicado por 33, você acaba achando 198. Então, os resultados são as três partes. O A vai ficar com 66, B com 132 e C com 198. Se você quiser tirar a prova que você acertou ou não a sua conta, é só somar os valores. 60 mais 102 mais 198. O resultado tem que dar a quantidade do número que foi pedido lá no problema, que é para ser repartido, dividido. Nesse caso foi 396. Vamos a mais um exemplo? O prêmio de um concurso no valor de R$392 mil deverá ser dividido de forma diretamente proporcional. Lembre, todo problema vem escrito se é para dividir direta ou inversamente proporcional aos pontos obtidos pelos candidatos. Três primeiras colocações. Nós temos três primeiras colocações, e aí nós sabemos que se é 3, serão 3 letrinhas que a gente vai ter que colocar na sucessão. Considerando que o primeiro colocado fez 220, que é a da outra sucessão, 150 e 120. Né? Determine a parte do prêmio relativa a cada participante. Nós queremos saber desses três primeiros colocados, quanto é que cada um vai receber. Então, vamos resolver. Então, já disse, vamos fazer sucessões. Então, aqui é X, Y e Z, que eu não sei quem são as pessoas, quem foi que ficou nas três primeiras colocações. E aqui, quantidade de pontos, 220 do primeiro, 150 do segundo e 120 do terceiro. E dividir 392 mil em partes diretamente proporcionais. Você já sabe que nós temos que primeiro montar as razões. Então, aqui nós sairíamos X sobre 220, Y sobre 150 e Z sobre 120. A soma de X mais Y mais Z dá o total, 392. Então, vamos botar isso aqui na escrita matemática, não é isso? Vamos lá. Então, aqui, ó, X mais Y mais Z é 392 mil. Lembre-se que aqui está a fração, ó. X sobre 220, Y sobre 150 e Z sobre 120. Essas são as razões que formou juntando as duas sequências.
x mais y mais z somando os numeradores dá 392.000, que é o que eu quero repartir. E somos denominadores, que eu achei aqui 490. Divide um pelo outro, você achou aqui 800, que é a constante de proporcionalidade. É com esses 800 que você vai igualar cada razão e fazer as multiplicações, né, aplicando a propriedade da proporção, para achar o valor de cada incógnita. Então aqui nós temos x sobre 220 igual a 800. Eu achei 176.000. Y sobre 150 igual a 800, 120.000. E Z sobre 120 igual a 800, que achei 96.000. Então aqui, cada um, o primeiro colocado vai receber 176.000, o segundo 120.000 e o terceiro 96.000. Tranquilo? Este é o modelo passo a passo como se faz a repartição em grandezas diretamente proporcional. Agora vamos ver como é que eu faço essa repartição, essa divisão inversamente proporcional. Ó, dividir o número 441 em partes inversamente proporcionais a 3, 5 e 6. São 3 partes, então eu vou usar 3 letras. Lembrando que a soma de x mais y mais z, ou outra letra que você quiser colocar, vai dar o total, que é 441. Eu armo do mesmo jeito, gente. Então vai ficar, ó, x mais y mais z é 441. A única novidade que nós temos para essa questão é que ele diz aqui que as partes é inversamente proporcional. Você tem que colocar o inverso desses números que estão envolvidos aqui. O inverso de 3 é 1/3. O inverso de 5 é 1/5. O inverso de 6 é 1/6. Então vai ficar aqui, ó, x, né? A gente vai dar sequência. X sobre 1/3, não vai ficar x sobre 3, porque ele é inversamente proporcional. Y sobre 1/5 igual a z sobre 1/6. Aí a gente vai somar x mais y mais z, que é o total, que é 441, e somar as frações. 1/terço mais 1/5 mais 1/6. Você sabe que para somar a fração é necessário os denominadores ser iguais. Para isso tem que calcular o MMC. Calculando o MMC de 3, 5 e 6, eu acho 30. Olha aqui o 30 aqui para nós. Esse é o MMC, é o denominador da nova fração. E você já sabe, com esse MMC, você tem que dividir ele por cada um dos denominadores anteriores. 30 dividido por 3 é 10, vezes 1, 10. Eu botei aqui, ó. Mais 30 dividido por 5 é 6, vezes 1, 6. E 30 dividido por 6 é 5, vezes 1 é 5. Agora soma tudo aqui, ó. Aqui eu já sei que é que vai dar 441, que é a quantidade de partes que eu quero dividir, o número que eu quero dividir, melhor dizendo. 10 mais 11 dá 21. 21 sobre 30. Ok? Ficou desse jeito. Só que agora nós temos 441 dividido sobre 21 sobre 30. Nesses casos aí, nós temos que aplicar a regra da divisão de fração. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira fração é 441. Está aqui, ó. Multiplico pelo inverso. É só trocar a posição. 30 sobre 21. Multiplico. Você poderia cancelar esse com esse, que aqui vai dar 21, ou faz direto. 441 vezes 30, vai dar um valor, e depois dividir por 21, aí você vai achar 630. Esse 630 é a constante de proporcionalidade que você vai igualar a cada uma dessas razões aqui, certo? Depois que você igualar, é que você vai poder descobrir quem é o valor de cada letra, tá bom? Vamos continuar. Aqui, ó. A primeira, x sobre 1/3 igual a 630, que é a constante de proporcionalidade. X, aí você fizer aqui a proporção, aqui é a mesma coisa de ter 1, certo? Então, x vezes 1 é x. Aqui, 630 vezes 1/3, é só botar 630 dividido por 3. Dividir 210. Pronto, já sei que x é 210. Aqui depois eu pego novamente y sobre 1/5 igual a 630, é y igual a 630 dividido por 5. Achei 126. Z sobre 1/6 é 630, igual a 630. Z igual a 630 dividido por 6 é 105. Pronto, dividi as partes inversamente proporcionais, tá bom? Agora é com vocês, gente. Vocês vão estudar o material que eu vou colocar para poder